Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje falar sobre a definição de unidades de medida, já partindo então para a introdução à física, certo? Que é de grande valia, de grande importância, esse fundamento, esse alicerce para que a gente tenha um bom desenvolvimento e um bom aprendizado, beleza? Então, vamos para a tela do computador? Nas ciências, de uma forma geral, a unidade de medida ou sistema de medida, também como queira chamar, é designado com a quantidade especificada de uma determinada grandeza. Grandeza essa física, certo? Servindo como referência para uma determinada medição, com modelo já pré-estabelecido, pois a gente não criamos do nada e sim temos um padrão ali de medida, beleza? Então, por exemplo, no caso, 1 metro para comprimento, quilômetro para massa, segundo para tempo, metros cúbicos para volume, metro quadrado para área e assim sucessivamente. Então, a gente temos um padrão referente a isso. Então, essas medidas, essas unidades básicas são fundamentais para nossa vida, para aprendizado de uma forma geral, beleza? A necessidade de medir em si é muito antiga e muito remota. Então, como fazia o homem antigamente, antes de termos tudo que temos hoje, anos atrás, para medir um comprimento? Já imaginou? Parou para pensar sobre isso? Então, durante o tempo, foi sendo feito diversos registros referente a essas formas que os povos antigos utilizavam. Como mesmo eu já falei, anteriormente em algum vídeo aí, sobre a questão de como eles faziam a contagem, de ovelhas e coisas do tipo, que sempre é um exemplo muito citado. Agora, só que o grande problema disso, que muitas regiões utilizavam medidas diferentes. Então, isso dificultava o mercado. Hoje em dia, tem a intercambiabilidade, a mudança de nota, Vamos supor aqui, no Brasil é o real, nos Estados Unidos é o dólar, e em outros países, euro, e assim sucessivamente. Então, hoje tem como a gente saber, o dólar vale quanto? Vale X. O real comparado com o euro vale quanto? Vale Y. E assim sucessivamente. Então, a gente hoje já tem uma medida pré-determinada. E muitas dessas medidas, a maioria das medidas que era utilizada antes era definida através das medidas corporais da realeza, como o pé, a jarda, polegada, o palmo e assim sucessivamente. Isso também, apesar de ser uma definição, mas cada rei tem sua medida de pé diferente, sua palma de mão diferente, e assim sucessivamente. Então ainda tinha essa variação. Algumas dessas medidas ainda são muito utilizadas hoje em dia, mas mesmo assim já adotaram um padrão especificado, valores exatos para isso. Apesar de ser pouco utilizado aqui no Brasil, pois aqui utilizamos mais 1 metro e coisas do tipo, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, ainda se utiliza muito dessas unidades, certo? Que são polegadas, pé e jarda. Jarda nem tanto, mas polegada e pé ainda é muito utilizado, principalmente na área da engenharia civil, certo? Com tubulações, também na parte de mecânica, engenharia mecânica também, que utiliza ajustes e coisas do tipo, geralmente também é muito medido em polegadas. Logo, tudo isso, tinha muitos problemas para o comércio. Como eu já citei, devido a essa falta de padronização, o mercado tinha suas dificuldades e suas limitações. Então, com o passar do tempo, ficou claro, estampado isso, que era um problema. Então, foi daí então que se criou um padrão de medida universal, que foi por volta de 1789, que o governo francês observou a necessidade realmente de criar esse padrão. Então pediu
da Academia de Ciência da França que criasse então um sistema de medidas baseado em constantes naturais, que não sofresse variação, que esse sistema então ficou conhecido como sistema métrico decimal, que adotou então 3 unidades básicas, que foi o metro, o litro e o quilograma. Com essas 3 unidades básicas, ele conseguiu determinar outras unidades. Entretanto, com o desenvolvimento científico, foi necessitando de novas medidas e com uma maior precisão. Daí então, em 1960, foi criado o sistema que utilizamos hoje, que é o sistema mais comum de utilização, que é o Sistema Internacional de Unidades, ou, para muitos também conhecido como o SI, certo? Então, o SI, de uma forma geral, foi unificar. O objetivo principal do sistema internacional foi unificar as medidas. Hoje, no caso, adotado em quase todo mundo, certo? Sabendo então disso, agora nós podemos responder 2 questões que é de extrema importância, de extremo fundamento básico. O que é medir? Medir é comparar quantitativamente uma grandeza física com uma unidade pré-definida. Como assim? Quando a gente mede 1 metro de roupa, a gente ali temos um padrão, aquela trena, régua ou qualquer coisa do tipo que contém 1 metro. Então a gente faz comparar, mas por que então medir? Medimos devido à necessidade. A necessidade da venda, de comparar, de prever, criar, administrar, de projetar. De uma forma geral, é para nós controlarmos, nós ter o controle sobre aquilo que nos convém, aquilo que necessitamos, beleza? Então, por hoje ficamos por aqui e nos vemos então na próxima videoaula.